Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: "Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo." Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: "Por que estáis aí o dia inteiro desocupados?" Eles responderam: "Porque ninguém nos contratou." O patrão lhes disse: "Ide vós também para a minha vinha." Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: "Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros." Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. "Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro." Então o patrão disse a um deles: "Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom?" Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. A reflexão de hoje tem muita coisa para se falar a respeito dela, muita coisa. Então eu vou trazer aqui alguns pontos, tentar aplicar esses pontos na nossa vida. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que quando a gente fala desse patrão, a gente está falando de Deus. Tendo isso em mente, o que a gente pode entender aqui? Que Deus continuamente está tentando chegar até nós, está tentando chegar até mim, está tentando chegar até você. E provavelmente, se você está me assistindo, é porque ele já chegou até você. No meu caso, ele chegou na minha vida bem cedo. Porém, tem muitas pessoas que, na minha idade, talvez nunca tiveram contato com a fé, com a religião. E acredite, Deus está tentando alcançar essa pessoa. Mas Deus vai chamar cada um a seu tempo. No meu caso, fui chamado e atendi esse chamado. Não por mim, porque eu era uma criança, mas pelos meus pais. Muitas pessoas estão sendo chamadas agora, mas ainda não perceberam, sabe? O chamado está acontecendo e eles ainda não entenderam, talvez deixaram passar. Mas vai chegar o momento que Deus vai chegar, vai chamar, e eles vão falar: "Olha, ninguém tinha me chamado antes, que bom que fui chamado, vou para essa vinha. Vou trabalhar na vinha de Deus." Outro ponto que a gente pode levantar aqui muito interessante é: Deus chama cada um no seu momento, certo? Mas veja que interessante, os que chegaram por último receberam antes e todos receberam a mesma coisa. Por que isso? Talvez na nossa sociedade, no nosso modo de entender as coisas, isso soa um absurdo. Pô, o cara trabalhou o dia inteiro e recebeu a mesma coisa que aquele que chegou lá faltando 1 hora para acabar o expediente. Que história é essa? Veja, esse pensamento está muito correto dentro de uma lógica meritocrática. Ou seja, você trabalhou o seu expediente e você recebe por aquilo que você fez, pelo trabalho que você desempenhou. Deus, entretanto, não segue uma lógica meritocrática. E graças a Deus, senão estava todo mundo bem encrencado. Deus segue a lógica do amor. É isso que Jesus veio e colocou para nós. Deus é amor. Amor é gratuidade. Então você não ama um pouquinho, você não ama muito, você não ama mais ou menos, você ama. Então, Deus me ama e Deus vai amar também aquele que conheceu a fé e deu o seu sim a Deus ontem. E vai nos amar igualmente. E seremos salvos, se Deus quiser, igualmente. Entende? E eu não posso olhar para esse que chegou ontem, para a igreja, para a fé, e me considerar melhor que ele. Poxa vida, eu estou na igreja desde que eu sou criança, eu estou com a pastoral lá, esse aí chegou ontem, Deus ama ele igual a mim, mas que Deus injusto, não. Não, senhor, que Deus injusto não, que ser humaninho invejoso, pequeno e fútil. Por quê?
Porque se eu vejo um outro sendo amado por Deus, a minha reação deve ser de felicidade. Deus me chamou cedo? Muito bom para mim. Tenho com certeza um conhecimento na fé muito maior do que esse que chegou ontem. Então para mim isso foi bom. Mas em questão de amor, somos amados da mesma forma. E muitas vezes esse que chegou antes pode amar a Deus de forma até mais intensa do que eu. Então, não caiamos nessa lógica mundana da inveja, de achar que porque eu tenho fé há mais tempo, eu sou melhor aos olhos de Deus. Porque aí eu me coloco nesse lugar de primeiro. Eu me vejo como primeiro e os primeiros serão os últimos. Muito cuidado com isso. Nós, na pastoral, vamos falar um pouco mais sobre esse sentimento da inveja quando falarmos sobre o 7º mandamento e quando falarmos sobre o 10º mandamento. Esses vídeos ainda não foram postados, mas eles serão postados muito em breve e vão estar na nossa playlist sobre os 10 mandamentos. Então, vou deixar aqui o link da playlist e quando sair o vídeo você pode acompanhar lá para entender um pouco mais sobre esse sentimento da inveja. Além disso, acho interessante, para finalizar, a gente focar um pouquinho nesse último trecho. Vou até reler eles para você, é só um versículozinho. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Nós vivemos numa sociedade em que todo mundo quer ser o primeiro. E, muitas vezes, abrimos mão de coisas muito importantes e muito valiosas para alcançar esse primeiro lugar. Então, se você está numa empresa, você quer ser o melhor, você quer estar no cargo de liderança. Não, por vezes, lógico, né? Não porque você vai poder prover melhor para sua família, porque você vai poder usar esse dinheiro para algo de bom, para proporcionar momentos de alegria em família, para uma doação aos que necessitam, não. Simplesmente porque lá é um cargo que te dá status. E assim é na nossa vida. Se você está numa rede social, você quer ser aquele mais visto, aquele mais curtido. E aí, por vezes, nessa idolatria do primeiro lugar, você abre mão de família, você abre mão de saúde, você abre mão de religião. Muitas vezes você abre mão da sua honestidade, da sua integridade. Veja só quantos e quantos políticos no nosso país a gente tem como exemplo para isso, para pessoas que abriram mão da honestidade, da integridade e se venderam para estar numa posição de poder e para suprimir os outros. Não se esforce para ser o primeiro. Se esforce para ser o último. E o que eu quero dizer com isso? Seja humilde. Busque sempre a humildade e deixe a inveja de lado. Deus está cuidando de você. Estou aqui falando para você largar a mão de trabalhar, então, eu não quero subir na vida. Não é nada disso que eu estou falando. Se você está batalhando para subir na vida, graças a Deus, continue assim, porque o trabalho enobrece o homem. Mas, lembre-se que o seu trabalho deve servir a um propósito. E se esse propósito for simplesmente ser melhor do que o outro, provavelmente esse trabalho está te fazendo mal. Lembre-se, Deus está a todo momento tentando chegar até você. Deus age na lógica do amor e não da meritocracia. E fique atento para não cair numa inveja vazia de simplesmente querer derrubar o outro porque você se coloca em primeiro lugar. Os últimos serão os primeiros. Lembre-se disso. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho. Até lá!